Eu estou vendo, gente, que alguns estão perguntando ali sobre o NIF, tá? O NIF é o número de identificação fiscal do Siscoserv, ele até está nesse slide aqui. Desculpa, é o número de identificação fiscal da empresa no exterior. Como alguns colegas já ajudaram ali, o NIF é o equivalente ao CPF ou ao CNPJ do contribuinte no exterior. E os países, eles têm um número de inscrição federal, como alguns disseram aí, é TIN nos Estados Unidos, Taxpayer Identification Number. Na Europa, costuma se chamar de VAT Number, ou de IVA Number, que é o Imposto de Valor Agregado. GST Number, que é Goods. Cada país, gente, pode ter um nome diferente. No Brasil chama CNPJ, mas é o único lugar que tem esse nome. E esse campo é uma grande pegadinha do Siscoserv, mas, por favor, observem que não é só no Siscoserv que tem NIF. Na DIRF, se não me engano, na DIPJ, e em todas as obrigações da Receita agora, ela vai começar a exigir o NIF, que é o CNPJ do cidadão ou da empresa lá fora. Para quê? Para que a Receita possa fazer cruzamentos. Eu posso ter uma pessoa A no Brasil dizendo que comprou um serviço por 10 e uma pessoa B dizendo que comprou por 5. E a Receita tem que cruzar. Da mesma forma que acontece com mercadoria, eu posso ter a empresa 1 usando uma classificação fiscal que tem atributo e uma empresa 2 usando uma classificação fiscal que não tem atributo ou que tem atributo menor. E a Receita quer cruzar tudo isso. Então o NIF é importante para a Receita e muitas pessoas estão deixando em branco. Por quê? Porque o Siscoserv permite deixar em branco. Mas na lei e no manual está escrito que esse campo é obrigatório para os países que têm NIF. Infelizmente, a Receita não nos dá uma lista dos que têm NIF. Mas nós sabemos que a grande maioria dos países tem um número de inscrição. Às vezes, esse número de inscrição pode não ser federal, mas que Tóquio tenha. Aqui no Brasil é que a gente tem uma vela para cada santo. A gente tem o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal. Para o governo brasileiro não importa como é que o país faz, desde que a gente peça para o nosso cliente, e a Receita entende que é obrigação nossa, pedir o número do CNPJ, do NIF, do VAT, do RUT, do QUIT, do que quer que seja o número da empresa no seu país. Eu já vi algumas pessoas perguntarem, mas se o fornecedor não quiser me dar o número do NIF? Aí eu lhes pergunto, o que nós faríamos com um fornecedor brasileiro que não quisesse nos informar o número do CNPJ? A gente não faria negócio com ele, né? Então como é que a gente, aqui no Brasil, a gente exige CNPJ, para vender e para comprar, a gente faz cadastro, a gente avalia crédito, consulta SPC, Serasa muitas vezes, e para comprar o com empresas aí, sei lá, de mundo afora, a gente não exige um campo equivalente ao nosso CNPJ aqui. Então é uma questão cultural, gente. Nesse próprio material, eu acho que espero que dê tempo da gente passar, tem um link da Comunidade Europeia, onde qualquer pessoa do mundo, nós agora podemos entrar lá e validar o NIF de qualquer europeu online. Ver se existe, ver se o endereço está correto, ver se a pessoa é aquela mesma, se a empresa é aquela mesma. Então, porque a Europa já tem uma cultura, né, de compartilhar essa informação. O Brasil simplesmente, como nunca precisou, como o governo também nunca exigiu, a maioria das empresas nunca pediu. Tem NIF. Como não tem NBS, como não tem uma série de campos que vocês, né, vão ter que pedir para os seus TIs, para os seus fornecedores de sistema, que criem esses campos para, a partir de agora, a gente começar a controlar. Porque se a gente não informar, a Receita vai nos multar. Já aviso aos senhores todos de antemão, para quem já usa o Siscoserv, e deixa em branco, tá, gente? Que nas próximas edições do manual e nos próximos versões do Siscoserv, o governo vai criar um campinho para a gente dizer o motivo do não preenchimento do NIF. Por que nós não estamos preenchendo? Porque o país não tem, ou porque a empresa lá no país está dispensada no NIF, tipo o isento aqui no Brasil. Recomendação da Receita Federal. Se nós dissermos que determinada empresa lá está dispensada, é desejável que nós tenhamos algum documento que comprove isso, para evitar problemas futuros, ok? Bom, quais são as outras dificuldades das empresas, gente? Interpretação equivocada dos manuais. Os manuais
nem sempre estão no nosso português do dia a dia. Às vezes o manual está em governês, né? Perdão. E muita gente reclama dos manuais do Ciscoserve. Só que o Ciscoserve tem 1 ano e o manual já está na 7ª edição. O Siscomex tem 20 anos e nós não temos a primeira edição do manual do Siscomex. Então, o que o MDIC e a Receita vem tentando fazer é criar meios da gente entender melhor. Só que o governo tem que escrever em governês. Muitas vezes ele não pode escrever algumas coisas que nós aqui ansiamos que ele escreva. O governo nunca vai dizer se é a empresa A ou B que tem que fazer registro. Nos exemplos, o governo escreve exemplo, empresa A com empresa B com empresa C. E aí todo mundo interpreta, ou a maioria tenta interpretar, puxando a sardinha, a brasa para o seu lado. Mas lá não está escrito empresa fulana, empresa beltrana. Está escrito empresa A e empresa B. Porque não é a função do governo, não do MDIC pelo menos, dizer que é empresa X ou Y. Ele diz que toda empresa brasileira que tenha relação com empresa estrangeira tem que registrar no Siscoserve, independentemente do contrato de câmbio. Mesmo que essa relação preveja a subcontratação de um brasileiro ou de um estrangeiro. E aí nós temos uma armadilha muito grande, que é, mas eu paguei no Brasil, mas eu paguei para um brasileiro, eu paguei em reais, o cara tem CNPJ, mas nem sempre o dinheiro que eu entrego para alguém pagar alguma coisa por mim é dinheiro daquela pessoa. Nem sempre aquele dinheiro é referente ao serviço que aquela empresa ou que aquela pessoa me prestou. Ok? Então nós temos esses problemas de entendimento muitas vezes. Não, mas eu não pago nada para estrangeiro, eu não tenho que fazer Siscoserve. Cuidado, não é por aí. A gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo do que isso, tá? Problema de dimensionamento, né? Subdimensionamento do problema. Algumas empresas acham que é muito simples e às vezes não é tão simples assim. Falta de melhores práticas no mercado. As empresas nos perguntam, Lisandro, mas quais são as melhores práticas? Não temos nem as práticas ainda, quanto mais as melhores práticas, né? As empresas todas estão ainda dando os primeiros passos. Periga você ligar para o seu colega da outra empresa e falar, como é que você está fazendo o Siscoserve? E ele perguntar, mas o que é Siscoserve? Eu nunca ouvi falar disso. Falar não deu muita bola. Tá? Falta de profissionais qualificados no mercado. Nós temos 40 mil empresas obrigadas a fazer. Inclusive um novo posto de trabalho. Para quem aí está procurando colocação, fica a dica. Aí não é que a gente queira vender curso, não tem só o nosso, tem vários cursos, alguns bons, outros talvez nem tanto, mas muitos cursos. É mais uma área de especialização. Né? Falta profissional qualificado. As compras e vendas de serviços das empresas são descentralizadas. Normalmente não tem uma área que centraliza que a compra do frete, a compra do TI, a compra de serviço de auditor, de consultor, de advogado, de técnico que instala máquina, fábrica, enfim, treinamentos. É difícil ter essa centralização. Né? E aí ninguém é pai dessa criança e ninguém vai cuidar dela. Né? Também falta de sistemas e processos de controle de serviço na empresa. E aí, gente, não adianta comprar um sisteminha para fazer XML de Siscoserve se vocês não têm a base, a massa de dados de onde tirar isso na empresa. Né? Isso antes de ser um problema de TI, para quem é de TI, é uma boa notícia, né? Isso não é agora um problema de TI, porque não é um problema de sistema. Portanto, o sistema não é ainda a solução. O sistema só vai ser solução depois que a gente entender o problema. Não adianta comprar um sisteminha de XML de Siscoserve, como tem um monte de programinha de XML de nota eletrônica, para transmitir o quê? Para qual usuário da empresa nós vamos dar acesso nesse sistema? Quem vai alimentar? De onde esse sistema vai tirar as informações para mandar? Então, a gente tem que entender melhor. Cuidado para não apontar a mira para o alvo errado. Né? E sair fazendo investimento ainda que não é que seja desnecessário, mas mal planejado. Vai ser necessário ou comprar um sistema, ou montar uma área, ou melhorar o SAP, o Oracle, o TOTUS, o RP, o sistema de controle interno pelo TI. De alguma forma, óbvio, nós vamos ter que automatizar esse processo, mas é melhor que a gente só automatize depois que a gente entender. Né? Também temos documentos de serviço, muito documento de serviço, gente, sem validade fiscal. Tem muitas áreas
de serviço, que são todos os serviços baseados em recibo, em nota de débito e em documentos que não deixam claro quem é o real prestador de serviço e qual é o valor real que cada prestador cobra pelo serviço. E isso é um problema. É difícil responder se é A ou B se tem um documento que não dá lastro para esse lançamento. Então, quem tem toda uma área baseada só em recibo, o que é Syscoserve e o que não é. O que tem que lançar, o que não tem. Né? Também temos dificuldade de identificar a nacionalidade de alguns fornecedores. Né? Depois que o governo inventou o Syscoserve, teve fornecedor, gente, que mudou de país. Para que quando você fizer com ele, você tem que fazer o Syscoserve. E agora tem fornecedor que não pode mudar de país, mas está fazendo igual político aí, que a gente já conhece, alguns políticos que são acostumados a dizer, mas esse dinheiro não é meu. Então aquele para quem você sempre entregou o dinheiro, de repente agora ele está dizendo que aquele dinheiro não é dele, como de fato nunca foi. Só que, de repente, não era bom para ele deixar isso assim tão... Então, para quem é tomador do serviço, precisa estudar o Syscoserve para comprar melhor o serviço. Para quem é prestador de serviço, precisa estudar melhor o Syscoserve para prestar um bom serviço. Para entender que o seu cliente agora tem uma obrigação, que se ele não cumprir, tem multa e multa pesada. Apesar que a multa caiu, né? Mas a multa, para quem não faz o Syscoserve, gente, vai de R$500, pessoa jurídica, com lucro presumido, até R$1.500 para pessoa jurídica com lucro real, né? Por registro que não for feito por mês. Então é alto isso. Se a gente não entregar as informações todas para os clientes, e ele, mesmo que involuntariamente omitir uma informação no Syscoserve, ele pode ser severamente penalizado. Né? E se ele fizer o lançamento e fizer errado, ou se nós fizermos o lançamento e fizermos errado, nós, eu digo prestadores de serviço, a multa é de 3% do valor da operação, não inferior a R$100. Quando a operação é pequenininha, a multa vai ser de R$100. Mas e quando for uma operação de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, né? Aí o valor começa a ser significativo. Então, gente, a verdade é que acabou a informalidade de serviço. Ainda que não caiu a ficha do mercado de que o governo mudou a regra do jogo para serviço. Simplesmente, tudo que o governo já controla para produto, todas as regras que sempre existiram, ou há muitos anos existem, para produtos, o governo agora replicou para a área de serviços. Né? Temos muitas confusões aí, e dificuldades de entender o que é o campo NIF e o campo enquadramento. E o campo enquadramento é assunto para 1 hora, então não dá para falar muito dele, mas de 16 mil empresas que fizeram registro no Syscoserve, menos de 100 informaram o campo enquadramento. E o campo enquadramento, gente, mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços. E como está escrito no manual, mecanismo de apoio ao comércio exterior de serviços, as pessoas olham e dizem, mas eu não tenho isso aí. Quem disse que você não tem? Existem leis, uma delas, de 1997, que nos isentam do recolhimento de imposto de renda na fonte, por exemplo, de pagamento de comissão de agente da exportação, da importação, pagamento de frete, pagamento de feira no exterior, tudo isso está isento de imposto de renda na fonte, quando a gente paga o fornecedor. E isso é uma lei cujo benefício nós utilizamos sim, e que nos cria ainda mais a obrigação de preencher não só o Syscoserve, como informar no campinho de enquadramento do Syscoserve que a gente se utiliza dessa lei. Não fazer o Syscoserve pode fazer a gente ter que pagar esse imposto de renda, tá? Além da multa, pagar imposto de renda. E daqui a pouco perder o benefício. Então imagine aí quem faz feira, quem paga agente, quem paga frete, ter que começar a pagar imposto de renda. Isso tem um peso muito grande no orçamento das empresas, né? Bom, deixa eu passar aqui. Então, muitas confusões também com Incoterms, se é FOB, se é custo frete, se é CIF, se é ex-works. O governo disse que não é a forma mais correta para analisar o Syscoserve sob a ótica do Incoterm, mas tem que ter muito critério, muito cuidado para fazer isso. Muita confusão com o Syscomex.
MEX não tem que ir para o Siscoserv. Agora, os serviços de frete, seguro, comissão de agente, tem que ser lançado sim no Siscoserv, independentemente de estarem lá no Siscomex por uma questão tributária, né? Deixa eu passar aqui. Aqui a gente pergunta quem leu o manual, né, gente? O governo nos pede aí que nessas palestras a gente incentive muito a leitura do manual, gente. Aluno que não estuda não tem dúvida. Ou dúvida de aluno que não estuda não vale. Né? Então, o governo nos pede, gente, leiam os manuais. Estamos na 7ª edição. Se é difícil interpretar lendo o manual, muito mais difícil de interpretar é não lendo, né? O número das nossas dúvidas. Aqui deixa eu ir para um slide do porquê que o governo criou. Nesse slide aqui, gente, tem os gráficos, o verde, o amarelo, o vermelho. No amarelo é a nossa exportação e importação de mercadoria em 2012, tem exportação e importação de serviços. Vejam que o déficit de serviço, o saldo, ele é de 41 bilhões negativo. E se a gente for olhar a tendência, então, um gráfico de tendência, olhem como é que está a tendência do nosso saldo de serviços, gente. Quando o governo começou a criar o Siscoserv, esse déficit era de 4 bilhões. Agora de 40 vezes. Sobre o link, tá, dos manuais do MDIC, tem na página mdic.gov.br, ok? mdic.gov.br é a página do MDIC, lá tem a Secretaria de Comércio e Serviços, tem todas as informações atualizadas sobre o Siscoserv, tá? Informações oficiais do governo, tá? A WTM do Brasil mantém uma página de utilidade pública também, que é o www.siscoserv.srv.br. O Cássio, peço que compartilhe esse link aí, por favor. siscoserv.srv, as leis, normas, tudo que surge de novidade, ok? E também essas informações, essas dúvidas mais frequentes, tá? Serviço, gente, é 2/3 do PIB brasileiro. São Paulo e Rio são os grandes responsáveis aí pelo nosso de compra e de venda. Eu vou passar isso um pouquinho para que a gente possa se ater ao que é mais relevante aqui nesse momento. Tá? Deixa eu ver aqui, exportação, importação. Um minuto. Aqui, ó, o Cássio disponibilizou, é www, tá? .siscoserv.srv.br. Aqui, ó. Quem tem que fazer o registro? Esse é de longe o tema mais polêmico. Tá? Quem é responsável pelo registro no Siscoserv? A gente pode ficar no resumo da última frase. A responsabilidade pelos registros de RAS, de RP ou de RBS, RF, né, no módulo do Siscoserv, é do residente ou domiciliado no país que mantenha a relação contratual com o residente ou domiciliado no exterior e que por este seja faturado pela prestação do serviço, transferência do intangível. Resumo, quem tem que fazer registro no Siscoserv? Todo e qualquer no Brasil que tenha qualquer relação de tomada ou de prestação de serviço com um estrangeiro e seja faturado. Quem tem uma relação contratual, uma relação de prestação de serviços com uma empresa brasileira e esta empresa brasileira fatura o tomador do serviço brasileiro, essa transação não tem que ir para o Siscoserv. Ok? Então, essa grande dúvida, gente, é só a gente acabar com a informalidade que existe em algumas áreas, tá? Que a dúvida se extingue. Ok? Qualquer empresa brasileira que preste um serviço para outra empresa brasileira e fature este serviço, o governo escreveu fature, vejam, o governo não escreveu pagar no exemplo. Não está escrito ali, ó, se você pagar para um brasileiro, você está dispensado do registro. Está escrito assim, se você contrata um brasileiro e se você é faturado por este brasileiro, quer dizer o quê? Que aquele serviço é dele, que aquela receita é dele, que aquele é o serviço que ele presta, outro, brasileiro ou não, para fazer. Você contratou um brasileiro, você tem uma fatura de um brasileiro, você tem como provar, se você for fiscalizado, que você contratou
faturado por um brasileiro. Agora, se a gente for entrar na seara do que é faturar aqui no Brasil, aí nós entramos num outro assunto, porque para faturar no Brasil também tem lei. E na maioria dos casos, na grande maioria, é a nota fiscal que vale como fatura. O governo federal não escreve muito mais sobre isso, gente, porque quem cuida de faturamento de serviços são as prefeituras. Ok? E aí cada prefeitura pode eventualmente ter uma tratativa diferente. Existem prefeituras que dispensam algumas classes de emitir nota fiscal. Então, quem está dispensado, ok. Mas quem não está dispensado, seu serviço. Assim, o prestador está provando inequivocamente para o tomador de serviço que aquele é o serviço dele, faturado por ele. E aí, quando eu tenho uma nota fiscal emitido por um CNPJ brasileiro contra outro CNPJ brasileiro, não discutam, não percam tempo. Não